Nos últimos vídeos eu tenho falado a respeito de o próprio Deus entregar as pessoas a uma condição irracional. Por causa do orgulho, por causa da soberba da humanidade, algumas pessoas serão entregues a uma condição animal. As pessoas estão agindo, estão caminhando segundo os seus desejos, segundo as suas paixões. E para você que não conhece a palavra de Deus, talvez você pense que isso seja algo bom, mas na realidade, quando Deus ele tira a mão de você e te entrega a uma condição irracional, significa que você estará caminhando para um lugar de morte. Vai lá comigo em Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos 28 e 29. Olha só o que diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vamos ler até aqui o versículo 31. Então, o próprio Deus estará entregando as pessoas a uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque essas pessoas, elas rejeitaram o conhecimento de Deus. As pessoas estão rejeitando a palavra de Deus e estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E isso é algo muito perigoso, porque nós estamos vivendo no final dos tempos. E aqueles que não se apegarem com a palavra de Deus, presta atenção, você que é cristão, você precisa acompanhar a palavra de Deus todos os dias. Porque se você é uma pessoa que nem abre a sua Bíblia, significa que você está rejeitando o alimento de Deus, você está rejeitando a palavra, o conhecimento de Deus, e você está sujeito a ser entregue a uma condição irracional. E quando nós somos entregues a uma condição irracional, nós começamos a pensar que o que importa é a nossa felicidade, o que importa é a nossa vontade, o que importa são os nossos desejos, quando na realidade Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário para que nós não vivêssemos mais segundo os nossos próprios desejos e segundo as nossas próprias paixões. Os nossos desejos, as nossas paixões, elas nos guiam para o caminho da perdição eterna. E Deus, ele quer nos livrar dessas condições. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você seja feliz, mas saiba que o mundo está caminhando para um nível de iniquidade muito grande. E se você é aquele que não acompanha a palavra de Deus, saiba que você estará sendo entregue a uma condição irracional. Um animal irracional, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está escolhendo. Um animal irracional, ele vive segundo os seus instintos. E se você notar bem nos animais domésticos, né? Se você tem um gatinho ou um cachorro, se você parar para prestar atenção nos animais de fazenda, eles tomam as suas decisões segundo os seus instintos. Muitos deles são treinados e eles tomam atitudes não porque eles pensam em tomar uma decisão, mas porque eles estão sendo doutrinados pelos seus donos. Animais irracionais agem segundo os seus instintos e segundo os ensinos ou segundo a doutrinação de seus donos. E a própria palavra de Deus nos instrui que no final dos tempos, muitos estarão seguindo a igreja apóstata. Muitos estarão seguindo a grande Babilônia. Vai lá comigo em Apocalipse no capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 3. Olha só o que diz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui o apóstolo João está tendo uma visão do final dos tempos a respeito da grande Babilônia, da grande meretriz.
E o texto fala que essa grande Babilônia será a mãe das abominações da terra. Agora, se você olhar em toda a palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus chama de abominação, nós vamos encontrar isso em Levítico, nós vamos encontrar isso em Deuteronômio. Digita aí na sua Bíblia online, pega aí online e coloca a palavra abominação e você vai encontrar aquilo que Deus chama de abominação. E aí você vai entender no que consiste essa grande Babilônia no final dos tempos. As pessoas, de uma maneira irracional, estão praticando os seus pecados segundo os seus desejos e segundo as suas paixões. As pessoas estão abandonando a palavra de Deus para viver os seus desejos, para viver as suas paixões. E assim como eu falei, elas estão vivendo de uma maneira irracional e por causa disso elas vão seguir a grande Babilônia. O texto decorre aqui no capítulo 17 de Apocalipse e no capítulo 18 fala a respeito da queda da grande Babilônia. Deus, no capítulo 18, ele sentencia a grande Babilônia porque o Cordeiro de Deus virá para julgar a grande Babilônia e essa grande Babilônia cairá. A grande Babilônia fala a respeito da igreja apóstata e de todo esse sistema do mundo que está caminhando para contrariar a palavra de Deus. No capítulo 18 acontece ali a queda da grande Babilônia. Agora lê o versículo 9 comigo. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade. Pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Então, nós vemos aqui que Deus ele vai julgar a grande Babilônia. E depois que Deus julgar a grande Babilônia, esse texto que eu acabei de ler fala que os reis da terra, governantes, estarão lamentando por causa da destruição da grande Babilônia. Deus sentencia, Deus julga, Deus vai destruir todos aqueles que praticam pecados que Deus considera imundo. Deus julgará todos aqueles que praticam pecados que Deus considera abominação. A grande Babilônia será julgada e, mais uma vez, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito de governantes e de pessoas que estarão lamentando por causa da queda da grande Babilônia. E nós já estamos vendo isso, as pessoas estão se lamentando porque elas querem cometer pecados. Mas os cristãos, aqueles que são chamados de conservadores, estão fazendo oposição a esses princípios malignos. Os cristãos verdadeiros já estão fazendo oposição a esse sistema da grande Babilônia. E muitas pessoas, em nome de um falso amor, em nome de uma falsa piedade, estão defendendo princípios que Deus considera como abominação. Queridos, talvez você que esteja me assistindo agora seja um cristão fiel a Jesus Cristo, frequenta a sua igreja, assiste os cultos, saiba que esta palavra de hoje para você é: se apegue com a palavra de Deus e se apegue com os momentos de oração. Neste final dos tempos, ficará muito claro, Deus fará a divisão a respeito daquele que serve e a respeito daquele que não serve. Aqueles que estiverem desconectados com sua vida de oração e com a palavra de Deus, será entregue a uma condição irracional. E presta bastante atenção nisso que eu estou falando. Você pode ser uma pessoa muito boa, você pode ser uma pessoa caridosa. Saiba que Deus ele te ama por causa de sua caridade, mas se você estiver desconectado com Deus e estiver desconectado com a palavra de Deus, você também será entregue a uma condição irracional. A maldade no mundo tem aumentado e somente aqueles que estiverem sendo iluminados pela palavra de Deus é que vão receber o despertar, a revelação, o clareamento das Sagradas Escrituras. Deus está usando este vídeo para falar ao seu coração. Não rejeite o conhecimento de Deus. Busque a presença de Deus todos os dias, porque grandes coisas o Senhor Deus tem a revelar ao seu coração. Bom, eu espero que este vídeo tenha te deixado feliz, porque a palavra de Deus alegra os nossos corações. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.